Olá, eu sou Débora Damasceno, coordenadora dos cursos de formação da Escola de Psicanálise de São Paulo, e você está no podcast Prática Clínica, um podcast planejado por mim para nós psicanalistas falarmos de coisas que não são caras, de coisas que não são importantes. Não à toa, muito motivada por toda a comunicação que nós tivemos durante esse ano nas minhas redes sociais, eu decidi começar a falar sobre prática clínica pelo dinheiro. Confesso que também pensando que esse tema, o dinheiro, é uma das áreas de pudor importantíssimas para a nossa atualidade. Hoje em dia a gente tem alguma disposição social para falar, por exemplo, dos nossos ganhos, no sentido de conquistas, das nossas conquistas sexuais, das nossas práticas sexuais. A gente, homens e mulheres, estão conseguindo liberdade para falar sobre masturbação, sobre o uso de sex toys, sobre desejos nas suas múltiplas formas, mas nós temos muito pouca disposição para falar quanto a gente ganha, com que a gente gasta dinheiro, quanto a gente pretende ganhar. O dinheiro permanece sendo uma área de pudor. Teve algum tempo atrás, acho que já alguns anos atrás, eu fiz um vídeo lá no meu canal pessoal, em algum momento eu coloco ele por aqui, e eu falava sobre o que é caro para nós, justamente refletindo sobre como reconhecer o que é importante para nós. E hoje em dia, o que é importante para nós não é aquilo que aparece no nosso discurso, mas aquilo com que nós empregamos tempo. Nosso tempo, a nossa atenção, eu penso, a minha maneira de entender, são os recursos mais caros que nós temos na nossa atualidade. Então, observar onde uma pessoa gasta o próprio tempo e em quem uma pessoa presta verdadeiramente atenção, conta muito a história do que é caro para ela, do que é valioso para ela. Nós, como psicanalistas, eu espero, prestamos muita atenção, empregamos muito tempo aperfeiçoando nossa prática clínica. O Freud disse que a gente tem lá alguns impossíveis, educar é impossível, governar e psicanalizar. Então, nós estamos dentro de um campo, segundo Freud, do impossível. Mas a nossa ideia é que o impossível não deve impedir nossa ação. Afinal de contas, somos humanos. Se o impossível nos parássemos, não estaríamos aqui hoje desfrutando de toda essa tecnologia da qual desfrutamos. Então, a ideia é que a gente trabalha para aperfeiçoar a nossa prática clínica. E nesse conjunto de conversas, eu me dispus a falar sobre essa nossa região de pudor, porque eu quero que a gente entenda onde está a nossa valorização de produção. Lá no nosso 5º encontro, para frente, eu vou falar sobre o que determina o valor de uma sessão de psicanálise. Mas antes de chegar nesse ponto de verdade, a gente precisa fazer essa construção do que a gente está falando, de como a gente está falando, de que ambiente cultural nós estamos inseridos. Vocês sabem que no Brasil nós temos especificidades muito diferentes do restante do mundo, muito diferente da leitura europeia sobre a psicanálise. E claro,
Existe uma psicanálise feita para academia, de origem europeia, existe uma psicanálise feita para clínica, que acaba tendo influências das nossas necessidades, daquilo que nós vemos, daquilo que nós sentimos. E nos últimos tempos eu tenho medito, isso eu digo para mim, não espero que ninguém siga isso, que existe uma psicanálise minha leitura da realidade a partir dos referenciais psicanalíticos. E a partir dessa leitura da realidade minha, muito particular, inspirada na psicanálise, motivada por todas as nossas conversas nas redes sociais, eu quis pensar sobre dinheiro. E hoje eu quero falar sobre essa coisa de ser psicanalista no Brasil. Aliás, na verdade, é uma coisa que permeia toda a psicanálise, mas, claro, eu vou destacar os aspectos que mais me chamam a atenção no Brasil. E aí, então, vamos lá, vou fazer um recorte barra histórico, barra conversa com vocês. Vocês sabem que a psicanálise chega no Brasil a partir de dissidentes argentinos e de alguns de origem especificamente francesa, se bem que tem um pessoal da Espanha que vem aqui no Brasil, mas a história oficial, os argentinos e alguns franceses se estabelecendo primeiro de uma forma livre, depois vinculado às universidades, e aí a psicanálise vai se espalhando por aqui. Eu costumo dizer que a gente tem ondas de propagação psicanalítica. Então, por exemplo, todas as vezes que a gente tem um interesse político aflorado, os intelectuais lançam mão da psicanálise para que ela dê elementos interpretatórios do momento político. A psicanálise ela é muito boa para descrever a realidade. Então, a gente sempre usa dela quando a gente está diante de progressista tentando, de alguma forma, se contrapor a conservadores. Isso aconteceu na década de 70, aconteceu na década de 90 e eu penso que está acontecendo novamente agora. Só que tem algumas coisas que são mais pessoais, assim, mais quase íntimas do nosso ambiente psicanalítico que eu gosto de levar em consideração. Então, psicanálise sempre foi uma articulação intelectual. A gente sempre teve essa noção de que a prática da psicanálise sugere sofisticação intelectual. Mas é interessante notar que em todos os lugares que a psicanálise esteve, ela sempre foi uma disciplina marginal, ou seja, que está à margem das estruturas sociais, com seus reconhecimentos, inclusive reconhecimentos financeiros. Então, a gente não tem, assim, como histórico, a noção, a prática de um psicanalista super bem sucedido, que tenha ficado milionário com a sua prática. Até onde eu sei, e eu espero que vocês me corrijam nos comentários, eu não tenho nenhum registro de um psicanalista brasileiro que tenha se tornado milionário com a prática da psicanálise. Aliás, cá entre nós, eu não tenho esse registro em nenhum lugar do mundo. É realmente uma pergunta. E eu estou trazendo isso como exemplo da marginalidade da psicanálise. Nós temos, assim, profissionais do coaching, da autoajuda, que, enfim, com seu trabalho específico, geralmente relacionado com grandes grupos, alcançaram algum enriquecimento. Não sei traduzir isso em números, em estatísticas, mas tem esse registro. Então, são profissionais que cuidam de alguma forma, que pretendem cuidar da saúde mental, que têm um foco no sucesso financeiro que nós nunca tivemos.
Eu penso que isso é um dos resquícios da nossa marginalidade. Nunca tivemos porque nunca tivemos disposição para trabalhar dentro da proposta de produtividade social. Isso tem aspectos positivos e aspectos negativos. Aspectos positivos, acho que o principal que eu gosto mais é essa ideia de que a psicanálise faz uma crítica sobre o ambiente social. Então, se agora nós estamos num momento de hiperprodutividade, a psicanálise vai ter uma crítica sobre os aspectos desumanos dessa hiperprodutividade. Ela vai ter um questionamento sobre a excessiva necessidade de consumo, como sendo um contraponto ao vazio interior. A psicanálise vai fazer uma articulação para dizer que tem uma humanidade que precisa se desenvolver para além da nossa capacidade de fazermos usos das medicações. Então tem toda uma questão de marginalidade na psicanálise que a gente gosta muito. A parte que eu talvez não goste tanto seja quando nós psicanalistas perdemos a noção de que somos prestadores de serviço e perdemos o compromisso de realizar bem o trabalho. Eu sei que isso pode acontecer em qualquer prática, em qualquer profissão, mas como a psicanálise é a minha, eu me ressinto mais quando eu vejo isso acontecendo com ela. Quando a gente pensa em psicanálise marginal, a gente está pensando, então, nessa condição de estar à margem dos reconhecimentos sociais. A não regulamentação da psicanálise, a não validação, a não clareza sobre os elementos essenciais na formação de um psicanalista faz com que a gente fique nesse campo da marginalidade. Eu noto, por exemplo, agora nessa última onda, que esse aflorar do interesse pela psicanálise veio a partir da insurgência dos pensadores públicos. Então, o que nós tivemos originalmente? Nós tivemos, primeiro, um momento de crescimento do país, de enriquecimento, de sofisticação, que fez com que nós começássemos a dar atenção a pessoas que se apresentaram como pensadores públicos. O que tem de interessante para mim no fenômeno dos pensadores públicos? Nós descobrimos que as pessoas comuns, as pessoas brasileiras, pensam e gostam de pensar. Na nossa linguagem atual, nós descobrimos que existe mercado para o pensamento. Na França, que é um país que eu conheço mais, tenho mais intimidade, em Buenos Aires, na Argentina, em vários lugares assim da sociedade ocidental, o pensador público, o intelectual que é capaz de nos ajudar a interpretar fatos do cotidiano de uma forma mais profunda, com referências políticas, filosóficas, literárias, é um evento comum. Eu tenho alguém cujo trabalho intelectual me permite ver além daquilo que eu estou vendo, porque este é o trabalho dele, e ele vem a público para pensar isso. No Brasil, isso nunca teve muito espaço, porque nós temos uma cultura elitista, ou nós temos uma elite pouco cultivada, que sempre defendeu que povo não gosta de pensamento. Povo não gosta de sofisticação, povo não gosta de luxo, povo não gosta de ler. Uma injustiça. A gente ouve muito isso, a ideia de que as pessoas não gostam de ler. O povo não lê. Não é o que eu vejo quando eu estou na feira do livro da USP, né? Porque se aquelas pessoas todas vão lá só para comprar livro e carregar e passar calor, eu não sei o que acontece. E nas bibliotecas, todas as bibliotecas que eu frequento estão sempre lotadas, enfim, mas existe esse senso comum
de que as pessoas, o povo, não se interessa por pensamento, não se interessa por crítica, não se interessa por literatura. Então, nunca houve nenhum empenho específico de que o povo, a população, a grande mídia nunca teve nenhum trabalho de expressão disso, porque não tinha a ideia de que as pessoas iriam se interessar. A USP, a universidade na qual eu estudei, sempre teve professores que se ocuparam com uma certa fala pública, com uma certa articulação pública no sentido mesmo de intelectual, de ampliar a visão, de aprofundar a crítica, de aumentar a percepção da realidade a partir de um evento do cotidiano. Então nós temos o professor Renato Janine Ribeiro, professora Marilena Chauí, professora Ugária Matos, mais atualmente o professor Jacóia, que é um trabalhador incansável, Oswaldo Jacóia, que é um trabalhador incansável da filosofia, mas eles sempre permaneceram num certo nicho, assim, a gente sempre teve que procurá-los para encontrar. Até que aconteceu o que eu chamo de fenômeno dos pensadores públicos brasileiros, para mim representado na figura do professor Leandro Carnal. O professor Leandro Carnal conseguiu ter uma fala ao mesmo tempo correta academicamente e acessível à população. Ele fala de um jeito profundo, de um jeito crítico, mas ele não usa palavras inacessíveis e nem usa articulações, exemplos que não façam parte do nosso cotidiano. Então é muito fácil a gente acompanhar o pensamento dele, reproduzir o pensamento dele e a partir daí querer aprofundar as ideias que ele está propondo. Para mim ele foi o mais feliz e ainda é o mais feliz pensador público. O movimento aqui no Brasil é recentíssimo e para mim ele é o mais feliz nesse fato de convidar as pessoas a pensarem. Depois teve outros que fazem, eu acho que menos sucesso que o Carnal, então tem o Pondé, teve o professor Clóvis de Barros Filhos e eu acho que o professor Cortella também está nessa onda. O professor Cortella sempre foi muito expressivo no ambiente da educação e quando surgiu esse fenômeno de a imprensa e, portanto, o mercado descobrir que as pessoas tinham interesse no pensamento, eu acho que ele veio a público fora do nicho de educação de uma forma bastante acentuada também. Tudo isso para dizer o quê? Foi a partir do fenômeno desses pensadores públicos que todos ou já fizeram psicanálise ou tem no Freud, na psicanálise, algumas referências de pensamento que a psicanálise ressurgiu como campo de interesse nosso. A gente voltou como massa, sabe, como grande número de pessoas, a atenção para a psicanálise a partir do evento dos pensadores públicos, a partir das suas articulações filosóficas, que sempre tem alguma referência psicanalítica. É aí que a gente volta, assim, pensando no nosso tempo imediato, a atenção para a psicanálise. E aí eu começo a observar um fenômeno que é uma busca de sofisticação. Então, por exemplo, tem alguns perfis que eu noto que se interessam especialmente pela psicanálise. Os professores, quando eles se interessam pela psicanálise, tem uma coisa super importante que eu preciso dizer. Às vezes a gente pensa que porque o profissional é professor, é médico, é engenheiro, ele já tem uma formação intelectual. E às vezes até a gente cobra dessa pessoa uma crítica, um conhecimento que não cabe. Então veja, na faculdade de engenharia tenho que aprender tanto detalhe
sobre o trabalho que eu vou fazer, sobre para mim, eu chamo isso de operariado, tá? Do que eu tenho que realizar, que sobra tempo nenhum para articular, por exemplo, pensamento crítico, para ter referências literárias sobre a construção. O nosso campo de estudo tem se tornado cada vez mais utilitarista. Então, um professor, ele é um técnico especialista na didática, na pedagogia e num conteúdo. Então, se ele é professor de matemática, ele é especialista em matemática. Ele não necessariamente sabe alguma coisa de literatura ou de história. E assim vai. Então, quando a gente encontra um pensador público, a gente fala, nossa, posso começar a me dedicar a isso também. Posso eu também procurar essa sofisticação. Eu vejo esse fenômeno de busca de sofisticação como que uma pós-graduação. Sabe, eu já tenho a formação técnica que eu preciso, agora eu quero, desejo, necessito enquanto dinâmica pessoal de uma sofisticação, de uma visão mais ampla, de um aprofundamento naquilo que eu estou desenvolvendo. E aí, os perfis dos quais eu falei. Então, eu vejo, por exemplo, que um professor, ele se sente muito à vontade estudando psicanálise, porque um professor geralmente é um bom observador das pessoas e do ambiente cultural no qual as pessoas estão inseridas. Um professor tem que lidar com a criança, com os pais da criança, com o bairro no qual a criança está inserida, e ele tem que levar tudo isso em consideração na sua articulação de ideias. Então, quando ele vem estudar a psicanálise, geralmente ele está procurando elementos que o ajude a interpretar aquilo que ele já está vendo. Algumas vezes ele encontra na psicanálise um vocabulário para as experiências que ele já tinha no cotidiano de alguma forma. E claro, também uma forma, como eu direi, de leitura, de intervenção, de trabalho mais direcionado nessa comunidade. Eu sempre vejo, por exemplo, quando os professores vêm procurar a psicanálise, que eles estão tentando aumentar sua capacidade de educar, aumentar sua capacidade de efetividade na sua prática profissional. Isso é bastante comum também nos profissionais de RH. Outro perfil que eu vejo que chama muito a atenção são os pastores, os padres e pastores que se interessam pela psicanálise. É um perfil bastante interessante. Como os professores, geralmente eles estão procurando elementos que o ajudem a exercer melhor a sua função. Os pastores, especificamente, também estão buscando caminhos de sofisticação intelectual. E aí eu vejo que existe um reconhecimento muito feliz, muito verdadeiro da condição de marginalidade da psicanálise. Porque pensando, por exemplo, nessas articulações mentais, pensando no que eu conheço do pastorado no Brasil, geralmente os pastores aqui no Brasil, em sua maioria, eles não vêm de uma formação de seminário. Não são pessoas que passaram 6, 7 anos estudando e aí se tornaram pastores. São pessoas que cuidam de uma comunidade, que tem um serviço de trabalho de inserção social, de aconselhamento, de auxílio, de cuidado, e a partir das necessidades deste cuidado, ele vem procurar alguma coisa que o ajude a pensar melhor sobre a realidade que ele está vendo, a realidade que ele vive
mas não tem todos os elementos que acha que precisa para interpretá-la. A ideia da inserção da psicanálise é sempre esse lugar de eu vou te ajudar a ver melhor aquilo que você já está vendo, eu vou te ajudar a colocar palavras naquilo que você está percebendo, e aí em colocando palavras, em colocando história, em colocando isso dentro de um contexto que é a própria produção do romance pessoal, eu vou conseguir ver melhor, perceber melhor e agir melhor, fazer mais. Então eu vejo, por exemplo, esse pastor como sendo alguém que está em busca dessa transformação social a partir dessa sofisticação intelectual. E aí eu vejo que a psicanálise ela funciona, nesse caso, como uma porta de entrada. Então imagina, eu vivo numa vida voltada para a prática, em que eu tenho pessoas com realidades concretas, com angústias, com fome, com frio, com problemas de relacionamento, e elas demandam de mim, não sei como responder, preciso de uma ajuda técnica para aprender a lidar com as demandas crescentes da atualidade. A psicanálise entra nesse campo. Então, olha, a psicanálise ela vem como uma ferramenta que dá instrumentos para se você me permite, operário conseguir pensar sobre a própria realidade. Conseguir fazer uma crítica sobre o seu estar no mundo. E aí esse operário, que eu estou chamando de operário, é o professor, é o engenheiro, é o pastor, é o padre. São as pessoas cuja formação básica é uma formação técnica, voltada para a realização de alguma função, e não necessariamente para a reflexão dessa função. Aquele exemplo que eu estava dando sobre o engenheiro. Então veja, não são pessoas desprovidas de intelectualidade, inclusive porque isso não é possível, mas são pessoas em busca de uma amplitude de visão que a sua carreira técnica não tem, e que eu não sei se alguma disciplina consegue ter tão perfeitamente quanto a psicanálise. Eu confesso que tenho um gosto específico, uma atração específica pela disciplina da história. Eu acho que a psicanálise é um tipo de construção da história individual e é uma análise crítica da história individual, então eu acho que historiadores acabam entendendo muito bem as referências de construção psicanalítica. Também acho que os literatos compreendem muito bem a psicanálise, porque para quem está acostumado a dissecar romances e entender a sua estrutura, entender o nosso romance pessoal, as nossas articulações psíquicas transformadas em ideias, não sei se mais simples, mas porque isso depende da análise individual também, mas tem mais substrato técnico para que isso seja feito. E aí com isso eu estou dizendo para vocês, olha, notem como nós estamos sempre falando de uma disciplina marginal, de uma disciplina que trabalha junto com outras disciplinas, de uma disciplina que contribui com a visão de todas as outras. Eu também tenho um pensamento, que eu não sei se ele é um pensamento muito gentil, mas ele é muito baseado nas minhas observações, então pode estar completamente contaminado pelos meus preconceitos, mas que quem procura a psicanálise, quem procura fazer psicanálise, primeiro é uma pessoa, pensando em classes sociais, numa pessoa que não conseguiu se manter no patamar, primeiro assim, tá?
no patamar da própria classe. Então, eu conheço muitas histórias de psicanalistas que toda a família é composta por médicos ou por engenheiros, só que essa pessoa não tinha habilidade com biologia ou não tinha habilidade com matemática, e aí ela decidiu fazer psicanálise. A ideia de que ela está fazendo algo sofisticado, algo reconhecido socialmente, mas marginal, não no mesmo patamar de um engenheiro, não no mesmo patamar de um médico. Então, a ideia de que quem vai fazer psicanálise nessa leitura é a ovelha negra da família. A pessoa que, por motivos que a gente tem que tentar entender historicamente, não conseguiu se integrar naquilo que parece ser a tendência ou a disposição familiar. Então, tem um ponto aí. Às vezes eu gosto de brincar dizendo que são os ricos que não deram certo, não são ricos de verdade, mas sim os ricos que não deram certo procuram fazer a psicanálise como uma forma de salvar o próprio status social. Outra, digamos assim, classe social que vem procurar a psicanálise são já das pessoas aí que se reconhecem como trabalhadores, se reconhecem como pobres, mas que estão procurando sofisticação. Eu me considero nesse patamar. Então, venho de uma família de operários e venho procurar na psicanálise elementos que me possibilitem pensar sobre mim mesma, sobre o meu ambiente social, sobre o meu estar no mundo. E aí, depois de minimamente aprender a fazer isso comigo mesma, eu faço disso um instrumento de trabalho e procuro aplicar essa capacidade com as pessoas em torno de mim. Então, nesse ponto, a gente tem uma ideia de pessoas que estão buscando sofisticação, que estão buscando fazer uma transição cultural. Eu vejo assim que às vezes o que a pessoa queria era fazer medicina. O que a pessoa queria era fazer neurologia. Aí ela vem fazer psicanálise, não que não existam médicos, neurólogos que não sejam psicanalistas, mas assim, falando do mais comum. Então eu queria fazer medicina, eu queria fazer neurologia, eu queria fazer psiquiatria e eu não tenho, inclusive, condições sociais para isso. Eu vejo a psicanálise como um caminho de transição. Eu faço psicanálise e talvez a minha próxima geração faça isso que eu desejei fazer, mas não tinha condição social. Entende? Estou falando de uma gradação cultural mesmo. Como a psicanálise fosse uma margem que permitisse a pessoa a ascender na valoração social de intelectualidade. Tem um monte de preconceito envolvido nisso, mas enquanto prática, enquanto realidade cotidiana, eu queria que vocês observassem isso. Porque muitas vezes esse operário da psicanálise, ele se cobra por não ser intelectual, por não ter lido todos os livros 20 vezes, por não falar alemão fluentemente. E eu gosto, quando eu vou fazer supervisão com uma pessoa que tem essa queixa, de lembrar de onde ela veio e quais são as suas condições de formação. Isso não quer dizer que ela não pode vir a fazer. Quer dizer que não faz sentido gastar energia se criticando pelo que você não fez. Agora que você pode começar a fazer agora. Mas não se cobrar pelo que você não é, porque isso geralmente vem justamente dessa visão elitista da psicanálise. A psicanálise é para aristocratas que dispõem de todo o seu tempo, que não precisam se ocupar da própria sobrevivência e que, portanto, têm tempo livre e condições econômicas para viver de estudar para viver. É ótimo, eu amo isso, mas isso não é a realidade de todos os psicanalistas que eu conheço. Então, eu acho muito importante levar em consideração
essa ideia de estar à margem como sendo parte de um processo específico de uma classe social. Esse momento em que a gente entra na construção de pensamento reconhecido socialmente, que é a psicanálise. Aí entra uma outra questão importante, que é esse trabalho que a gente faz para que a psicanálise permaneça marginal. Para nós, marginalidade não é ofensa. Às vezes a gente associa, assim, talvez a pessoa não tenha muito vocabulário, ela associa a marginalidade com criminalidade. E não, quando a gente fala marginalidade na psicanálise, a gente está falando na raiz da palavra. A margem, a borda. Quando a gente fala das pessoas marginais, isso é uma noção arquitetônica. Existem as pessoas que estão no centro da cidade, e no centro da cidade era geralmente onde se concentrava a riqueza, e as margens do rio, as margens da estação de trem, que é geralmente onde se concentram os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho para enriquecer a cidade. Então a gente acostumou a fazer essa distinção, os marginais, para dizer os criminosos, os marginais, aqueles que vivem à margem, aqueles que precisam trabalhar, aqueles que dependem da força do próprio braço para sobreviver, os marginais. Quando a psicanálise pega para si esse título de marginalidade, ela está se reconhecendo como uma disciplina do trabalho. É dos trabalhadores, para os trabalhadores pensarem na sua condição de trabalho. E, de novo, quando eu falo trabalhadores, eu não estou falando de um operário de fábrica, eu estou falando de todos nós. Se você é um engenheiro, se você é um médico, se você é um professor, se você é um advogado, você é um trabalhador. Você é um operário da sua própria profissão. E às vezes você precisa de tanto conhecimento técnico sobre a sua própria área, sobre a sua própria atividade, que você não tem tempo para ter uma crítica a respeito disso, para entender a serviço de que forças você está trabalhando. Às vezes a pessoa só reflete sobre a própria atividade, por exemplo, quando se vê deprimido, quando se vê ansioso, quando se vê falindo por tanto trabalhar. Então, eu gostaria muito que a gente elegesse o trabalho à sua dignidade original, entendesse que trabalho é atividade humana per si, o humano trabalha. Os animais respondem à natureza, a não ser os animais que são escravizados por nós, né? Mas o humano trabalha, o humano usa as próprias energias para transformar a realidade. Então, eu acho que ser trabalhador devia ser uma virtude. Se reconhecer como trabalhador, todos nós somos, é uma virtude. E aí, nisso, nossa marginalidade está dada porque nós somos desse grupo que está à margem, que não tem o reconhecimento social tradicional, que não tem o reconhecimento político, que não tem o reconhecimento financeiro, que talvez não o queira ter. Essa é uma discussão que a gente vai trazer em outro momento, porque preciso dizer para vocês que o Freud era judeu, e como judeu ele tinha bem pouco reconhecimento social, e se tinha reconhecimento era a partir de referências negativas, não positivas. Enfim, tinha muitos xingamentos sociais para definir o que era um judeu. Quando a psicanálise surge, ela é acusada, entre aspas, de ser uma disciplina judaica, não posso falar assim, né? Mas que ser uma coisa de judeu, que não era uma disciplina que descrevia o funcionamento da humanidade, mas que descrevia a cabeça perversa, talvez pervertida, de um judeu, que era o Freud. Então, a psicanálise ela tem muita articulação para se reconhecer na condição de marginal e, a partir daí,
refletir e a partir daí se inserir no ambiente social. A gente não tem nem medo nem vergonha da nossa marginalidade, porque a gente acredita que essa marginalidade nos permite ver o centro da cidade de um ângulo mais profundo. Aliás, se a nossa marginalidade estiver bem estabelecida, o que nós gostamos é justamente de fazer esse caminho do centro para a margem, da margem para o centro, justamente para nesse percurso conseguir ter noção da nossa atividade. É daí que vem, por exemplo, essa ideia de não reconhecimento, de não regulamentação. Não quero ter um jeito padronizado de estudar psicanálise, não quero ter um jeito padronizado de formar psicanalistas, porque a gente entende que o padrão sempre vai refletir algum tipo de perda, algum tipo de... Alguém vai determinar o que é certo, e a psicanálise tem isso de se deixar acontecer, deixa os grupos surgirem, deixa os grupos acontecerem. A prática vai dizer, é o fazer que vai construir o que é a psicanálise e o que é a psicanálise naquele momento histórico para aquele grupo social. A gente nunca tem muita vontade de realmente participar de alguma dinâmica de poder. A gente gosta de estar longe para poder ver melhor, para poder ver mais amplamente o movimento que está se desenhando na sociedade. E essa habilidade é uma habilidade que nós pensamos desenvolver junto com a nossa capacidade analítica. A análise nos ensina a ter uma certa reflexão, um certo distanciamento das nossas paixões. E aí a ideia é essa: se eu sou capaz de me distanciar das minhas paixões pessoais, talvez eu seja capaz de me distanciar também das minhas paixões sociais, pessoais e sociais. Então, o que eu queria para hoje era contar para vocês a história do surgimento da psicanálise, falar, eu não sei se ficou claro nos meus exemplos, mas o que eu queria falar é que, mesmo quando ela se apresenta como elitista, psicanálise é marginal. Psicanálise é aquilo que a gente vai fazer quando não tem mais o que fazer. As pessoas que estão inseridas na estrutura social de forma produtiva, que conseguem ter sucesso nas carreiras tradicionais, não tendem a se atrair pela psicanálise, porque ela dá muito trabalho e pouco reconhecimento. Nós não temos conselhos, nós não temos medalhas, nós não temos, assim, grandes articulações. Vocês notem que não existem grandes grupos de psicanalistas, existem indivíduos que acabam se destacando. Então, essa ideia do marginal, do sozinho, do que se fez a si mesmo, porque existem várias formas de se estudar a psicanálise, do que se autorizou a si mesmo, porque não tem ninguém com autoridade para dizer que você está pronto para começar a atender. Isso sempre vai ser uma percepção e uma disposição individual. Tudo isso coloca a psicanálise num patamar de marginal. Está à margem das referências sociais da atualidade. Está à margem dos reconhecimentos sociais da atualidade. E nem vou começar a falar, nem vou me estender mais para falar da diversidade da clínica mesmo, de cada encontro único, da impossibilidade de reproduzir aquilo como padrão que faz a psicanálise não ser considerada uma ciência na atualidade. Enfim, várias questões se articulam para nos dizer
nós somos marginais. Eu acho que o que é importante notar é que para nós essa marginalidade vem como uma excelência. Nós queremos permanecer marginais. Mas a minha provocação para vocês, já que a gente está falando dessa coisa de dinheiro e reconhecimento financeiro, é: ser marginal significa ser mal remunerado? Como é isso para você? Você acha, por exemplo, que para você ser reconhecido como psicanalista, você precisa pertencer a um conselho e ter uma graduação? Ou você acha que a disciplina, a prática da psicanálise te valida por si só? Como é que isso se articula na sua maneira de trabalhar a psicanálise? Eu vou ler todos os comentários e alguns que me chamarem mais atenção eu vou responder em vídeo lá no meu Instagram ou no Instagram da escola. Portanto, se organize aí para seguir todas essas redes sociais, que numa delas vai aparecer as respostas das suas perguntas. Eu sou Débora Damasceno, eu sou coordenadora dos cursos de formação da Escola de Psicanálise de São Paulo. Estou aqui neste projeto de dividir com vocês elementos importantes da prática clínica, porque foi isso que mais me pediram nas minhas redes sociais nesse ano e porque eu quero, de alguma forma, contribuir para que você seja um bom clínico da psicanálise, porque eu acredito que gente bem analisada não enche o saco de ninguém. E se você for um bom analista, a chance de você estar cercado de gente bem analisada é bem alta. Então, até o nosso próximo encontro.